Você gostaria de saber como fazer o primeiro esboço do seu artigo científico? Se a sua resposta for sim, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores a enfrentarem os seus primeiros problemas em relação à elaboração dos seus trabalhos acadêmicos. Bem, em relação ao vídeo de hoje, no início nós falamos dessa série sobre levantamento bibliográfico, falamos sobre o planejamento e execução do artigo científico e agora está nesse primeiro passo da execução, né? Primeiro a gente organizou para começar a execução e agora a elaboração do primeiro esboço, o primeiro draft do seu artigo científico. Bem, o que seria esse primeiro esboço? Esse primeiro esboço é o momento que você começa a escrever realmente. Você falará tudo o que você concluiu, tudo que você alcançou como resultado, as questões chaves resolvidas, você explicará aos seus leitores em que cenário, em que contexto está presente o questionamento base, o questionamento chave do seu artigo científico. Então, aqui é um momento que você começa a escrever, mas você não se preocupa com a escrita. Ou seja, você não vai se preocupar se o texto está muito bom ou não, se existem palavras repetidas ou não, se você precisa retirar alguns parágrafos e aí revisá-los. Não, você simplesmente escreve, não se importe com a quantidade de palavras, com a questão da concisão e clareza, porque isso vai ser na revisão do seu esboço. Agora você simplesmente você vai escrever. Este processo é muito mais rápido. Mesmo que você fale, mas aí depois eu vou ter que revisar, mas vai mais rápido se você escrever tudo que está na sua cabeça, tudo que você viu em relação aos dados que você analisou, os textos que você fichou e etc. Você escrever toda a argumentação é muito mais fácil refinar do que você buscar numa primeira escrita já deixar o seu artigo perfeito. Bem, em relação ao primeiro draft, primeiro esboço, o que você deve pensar em responder? Bem, você precisa pensar num primeiro momento, quem que é o seu referencial teórico? Qual foi a pesquisa anterior que serviu de base para a continuidade da sua pesquisa? Sempre precisa ter tido uma pesquisa anterior. Qual é ela? Bem, depois de você fazer isso, você deve pensar, bem, tudo bem, minha pesquisa é X, né? E eu estou dando continuidade à pesquisa realizada na data tal, no contexto tal, em relação ao tema tal. Qual é a lacuna que a sua pesquisa vai preencher? Ou seja, qual que é a sua contribuição para dar este passo a mais em relação à pesquisa anterior que serviu como base para a realização da sua pesquisa? Né? Nós temos um problema-chave. De que forma você vai contribuir para enfrentar este problema-chave? Bem, uma vez que você tenha respondido isso e qual é a lacuna que você vai responder, aí chega um momento que você vai precisar falar quais foram as questões chaves, né, que você enfrentou, né? Quais foram essas questões e se elas foram respondidas. A partir daí, você deverá conectar as suas questões com os resultados. Os resultados encontrados, quais foram? Você deve seguir uma ordem que seja lógica e que siga a mesma estrutura do que você apresentou das questões. Vai facilitar a leitura, né, da sua audiência. Quais foram os resultados que você alcançou? Você teve alguma surpresa em relação a esses resultados? E diante dos resultados, quais foram as conclusões que você chegou em razão dos resultados obtidos? Bem, estas conclusões, você precisa não só falar sobre as conclusões decorrentes dos resultados, mas dar um significado das conclusões obtidas. Ou seja, qual que é o sentido, o significado das suas conclusões? Exatamente para dar essa noção de encerramento aos seus leitores, né? Então, as conclusões alcançadas, elas têm um significado e você deve sempre apresentar para cada uma delas. Né? Então, a partir daí, você vai escrevendo com base naquilo que você organizou da sua
bibliografia dos textos, enfim, dos dados, dos relatórios analisados. Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que veja, exatamente para você ver como organizar essa parte de planejamento e execução desse primeiro esboço. Bem, uma vez que você tenha escrito de forma corrida, sem se preocupar, né, com estilo do texto, sem se preocupar com o próprio texto, se tem palavras repetidas ou não, se está prolixo ou não, simplesmente desenvolva o seu pensamento, né? Você vai ter que, numa segunda etapa, refinar o seu texto, né? Então, a partir do momento que você concluiu, você escreveu tudo o que tinha que escrever, você vai passar por uma segunda revisão, que é exatamente excluir aquilo que é desnecessário, aquilo que não for claro, refazer parágrafos, adaptar aos estilos. Inclusive, nós vamos fazer uma série sobre os estilos de escrita científica. Então, quer dizer, a partir daí, você vai fazer um ajuste no seu texto. Quando você terminar, nós recomendamos que você envie para algum colega. Bem, o ideal seria que fosse pelo menos 3 pessoas pudessem avaliar o seu artigo, mas pelo menos né, um parente seu, orientador, orientadora, para que você recebesse um feedback. E depois analisar este feedback e fazer os ajustes que você considerar como necessários, às vezes até para melhorar a clareza do seu texto e você conseguir comunicar a sua pesquisa para a sociedade acadêmica de uma forma mais eficaz e efetiva, concluindo o objetivo último da pesquisa científica, como a gente falou nas últimas séries referentes ao artigo científico. Então, pessoal, neste momento eu considero que é extremamente relevante vocês pelo menos fazerem 3 revisões do texto, né? Uma que é o esboço, segunda é a revisão, o refinamento desse esboço 1, né? Passando a ser o draft 2, e a partir do feedback, aí você vai fazer o terceiro ajuste. Então, no mínimo 3 revisões, né? Aliás, 2 revisões, né? Uma é o esboço e depois outras 2 revisões. Mas o importante para você reler após o feedback, o seu texto, pelo menos guarde por uma semana, guarde um pouquinho o texto, e mesmo em relação ao esboço 1 e a revisão primeira, né, o refinamento, espere um pouquinho, não faça logo no dia seguinte, porque se você não der essa pausa, o texto vai estar muito fresco e você não vai conseguir ver alguns vícios de linguagem, às vezes erros de digitação, e fazer uma revisão mais eficaz. Então, programe na sua agenda, no seu planejamento do desenvolvimento do seu artigo científico, uma semana de pausa para que você faça a primeira revisão e mais uma semana de pausa para você fazer a sua segunda revisão, para que seu artigo realmente esteja adequado e que consiga ter o sucesso desejado, que é a publicação e o alcance da audiência por meio da divulgação da sua pesquisa. Bem, pessoal, espero que tenham gostado, que tenha contribuído, e novamente eu ressalto, se vocês gostaram, deixe um like, deixe o seu comentário e clique no sininho aqui abaixo, inscreva-se no nosso canal, nós sempre estamos fornecendo novos vídeos, novos materiais para ajudá-lo a desenvolver o seu trabalho acadêmico. E também não esqueça de ver aqui na descrição, porque nós deixamos links de materiais gratuitos, como e-books, checklists, mapas mentais e muito mais, além de recomendações bibliográficas. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.